Estamos iniciando o programa Check-in de hoje. O nosso entrevistado é delegado de Lajados, mas já conheceu o mundo. Já foi guia turístico da Disney, conhece mais de 30 países e tem uma história fantástica para nos encorajar, nos empolgar a sair do sofá e conhecer outros lugares. Lembrar que estamos ao vivo no canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede e também ao vivo pelo Facebook da TV Univates e também pelo Facebook de Alto. Acesse e faça a sua pergunta aqui para o programa. O entrevistado de hoje é o delegado Márcio de Abreu Moreno. Hoje vem como não delegado. Estava resolvendo assunto por telefone da delegacia, mas não como delegado, e sim como viajante. Prazer em tê-lo aqui, delegado. Não, o prazer é meu. Fico muito feliz em participar do programa. Já é uma viagem, né? Só em retomar as lembranças e tal e compartilhar, a gente também viaja na mente. Por isso que muitos que passam por aqui dizem que preferem imprimir as fotos, porque quando tu mostra para alguém, tu vai olhando, tu recorda tudo aquilo que tu viveu. E tudo que a gente vive fica pra gente, né? Só quem viajou sabe os sentimentos, os cheiros, as dificuldades, né, galera? As dificuldades, as experiências todas. Sim, eu tenho que... Olha, eu vou ser bem sincero, acho que as últimas 10 viagens eu não imprimi as fotos. Mas eu tenho, tá guardado ali, tá salvo no pendrive, tá salvo no CD, para depois, no futuro, a gente com calma, com o tempo, conseguir imprimir e aí se relembrar e recontar. Eu me mudei faz pouco, né? Então, de um ano, fui para a cidade de Lajeado. Então, essa mudança, assim, sente de Porto Alegre vindo para cá, eu, claro, né, tive que guardar várias coisas, encaixotar várias coisas, e aí realmente eu perdi umas 5 horas só olhando os áudios, relembrando, e realmente aí vem todo um monte de história, um sorriso, uma saudade gostosa, assim, dos momentos, das pessoas que a gente conhece, dos nossos companheiros de viagem que a gente compartilha diversas experiências, família, amigos, esposa, é muito bom. A melhor coisa que tem é viajar. É bom, né? É bom. E às vezes mesmo quando dá um problema, também como a gente superou nisso, não? Vários que passaram por esse programa que não faziam nada em casa, por exemplo. Aí tiveram que morar sozinho na Alemanha, nos Estados Unidos, e lá aprenderam a passar, a comer, a cozinhar, e grandes dificuldades para eles, mas que isso eles aprenderam isso a levar para a vida. Né? Para a vida. A viagem, viajar é sair da zona de conforto, de uma forma ou outra, né? Sair da sua casa, do seu cotidiano, se libertar de si mesmo, eu diria, né? Simplesmente tu sai para uma outra aventura, para uma outra estrutura, e ali muitas vezes, né, até pelo dinheiro contado ou pelas opções que se tem, se faz ali uma necessidade de não ter o conforto da casa, não ter as coisas da casa e tal. Mas mesmo assim, eu por exemplo, descobri uma paixão que eu tenho, que é cozinhar, eu gosto de cozinhar. É claro que não diariamente, eu gosto de cozinhar assim, no final de semana, aquele momento relax, a minha atividade é muito estressante, e uma forma assim que eu relaxo é cozinhando. E eu aprendi muito a cozinhar viajando, exatamente por essa dificuldade, porque tu tá, de repente, num país em que a situação do dólar ou do euro tá muito alta, tá muito caro, e aí tu acaba indo para um supermercado, comprando condimentos que são mais baratos ali, eu só tenho naquele país, e aí tu vai aprendendo, alguns locais também, eu fiz muitas viagens que eu fiquei em albergues, aqueles albergues coletivos e tal, então cozinha coletiva, aí tu vai olhando ali como um indiano cozinha, como um iraniano cozinha, como um mexicano cozinha. Temperos, vai pegando os temperos, vai misturando e tal. Às vezes até, né, prepara uma coisa pra ti, tu não gosta, mas te obriga a comer e aí tu vai aprendendo. Já aconteceu até em Portugal, quando eu fui a Portugal uma vez. E aí, até pela facilidade da língua e tal, o albergue, ele fez assim, tinha uma noite de todos, assim, e tal, e o pessoal cozinhava junto para depois fazer a refeição. Diferente de etnias. E eu fiquei nessa parte aí da mais apimentada, aí fiquei ali junto com o pessoal mais do sul, sudeste asiático ali, o pessoal da Índia, e o pessoal pega pesado na pimenta, né? Pega bem pesado. Forte. Só que aí, não dava pra fazer desfeito, né? Tomei 2 litros d'água, mas meti a comida. E é legal isso, essas experiências, assim. Eu acho que a forma mais fácil de tu quebrar os teus preconceitos é abrindo teus horizontes, viajando, conhecendo as pessoas, conhecendo a amplitude do mundo, a complexidade dos valores sociais, tão diferentes de um lugar para o outro. Fundamentalmente, assim, eu acho que a gente acaba se tornando pessoas melhores quando a gente viaja. Porque tu vê que da onde tu sai,
é muito diferente de outros lugares e são seres humanos iguais, né? Muito diferente. Que amam a família, que amam Deus, que procuram respeitar as autoridades dentro de um sistema, né? Sim. Isso a África ou mesmo a Europa. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco do início dessas viagens, que foi lá quando tinha 15, 16 anos, que foi guia turístico, é isso? Pois é, isso tá, né? Foi guia turístico. Pena que eu não trouxe nenhuma foto, que essa vez eu tô lá na casa da mãe, mas eu fui guia turístico da Tiara, olha, uns 6, 7 anos. Né? Meus pais também trabalhavam junto com ela e tal. Então embora eu fosse menor de idade, eu viajava sempre acompanhado, ou do meu pai e da minha mãe, que também trabalhavam na empresa. E eu era o guia júnior, aquele que auxiliava o guia principal. E era muito bacana, eu acho, olha, foram 5 ou 6 anos trabalhando em Orlando, Miami, fazendo a viagem para a Flórida, né, dos estudantes. Saía do Brasil? Saía do Brasil. E mostrava para eles lá fora. Sim, saía do Brasil, aí fazia Miami, a praia, depois normalmente até mudava para algumas, Palm Beach, Fort Lauderdale, e depois ali Orlando, que é a cidade dos parques temáticos. Não, visitar o Mickey, literalmente, né? E fiz isso muito tempo, muito bom, olha... Como é que conciliava a escola e trabalho? Porque você estudava meio só nas férias, não? Não, era só nas férias de julho. A empresa tinha 2 saídas anuais, era janeiro, pegava um pouco mais, época mais fria ali dos Estados Unidos, embora Miami não fez um calor carioca, digamos assim, fez um frio carioca no inverno, e em julho, férias de julho. Então, às vezes, eu ficava o mês inteiro fora, normalmente, assim. Era bem bom. Era bem bom. Aí passava o mês inteiro fora, porque às vezes tu acabava acompanhando um grupo, mas voltando com outro. Né? Então se estendia assim durante 20 e poucos dias. E dali eu já gostei muito de viajar, já comecei a conhecer pessoas também, e ver essa troca cultural imensa que se tem. Aí depois eu fiquei um tempo trabalhando para a Tiara, né, mais exatamente nessa questão aí de Disney e Nova York, acho que 2 viagens para Nova York. E depois eu também trabalhei no turismo estudantil. Na época tinha Cidade Jovem, tinha, né, a Trip, que fazia viagens lá em Porto Alegre, fazia Bariloche, bem legal também, fazia algumas excursões estudantis. E depois aí, quando eu consegui juntar meu dinheirinho, comecei a ir ao mundo. Comecei a vários lugares. Como guia turístico, ganhava dinheiro, não? Ganhava. Se eu não me engano, ganhava $1.000. $1.000? É bom até hoje, né? Imagina, eu comprava no chapéu, nos videogames, tudo que era adolescente, né? E o pai e a mãe ficavam parceiro, porque estava fora, né, dentro de um ambiente que eles tinham confiança, de um país seguro, e ainda ganhava dinheiro. Terminava as férias com dinheiro no bolso. Não trazia muita coisa de volta. Mas era presente. Ficava tudo lá quase, né? Comprava. Daqui naquela época. Até isso a viagem proporciona, né? Naquela época o Brasil era muito fechado economicamente, né? Para a gente ter acesso às coisas demorava um tempão. Hoje em dia se lança o iPhone nos Estados Unidos e ao mesmo tempo no Brasil, até filmes, né? O lançamento mundial e tal. Mas naquela época lá, metade da década de 90, as coisas demoravam muito para cá. Então quando tu ia para os Estados Unidos, que é até hoje, né, uma economia de ponta mundial, tu via assim os eletrodomésticos, tu via os videogames, tu via as roupas, tu via os tênis. Tava louco, transformado. Trazia e vendia aqui, não. Com nota, claro. Não, mas era $500 naquela época. Dá pra comprar muita coisa. Dá pra comprar bastante coisa. Eu me lembro que eu teve uma viagem que eu fui e eu guardei a viagem inteira, porque o meu objeto de consumo era a época aquelas TV de tubo com um videocassete acoplado, sabe? O que hoje é pré-histórico, né? Mas naquela época era tipo assim, eu olhei aquilo ali e disse, não, você é o único no meu bairro. Isso aí seria assim, nossa, né? E aí eu comprei, acho que eu me lembro até $258 era a TV. Não era uma TV muito grande, uma TV de, sei lá, 14 polegadas, mas tinha ali o videocassete e tal. E aí quando eu cheguei no Brasil, tô falando coisas que só pessoas acima dos 30 compreendem, né? Aqueles que estão nos assistindo e não sabem, procura no YouTube. Procura no YouTube, com videocassete VHS. Super VHS. E eu cheguei feliz, contente, botei a TV na tomada, já peguei a fita para assistir e tal. E me esqueci, né, na emoção da compra, que o Brasil tinha um sistema diferente do americano. O Brasil é PAL-M e os Estados Unidos é NTC. E aí tudo em preto e branco.
Sistema das cores, né? E aí sim. comecei a ver filme só em preto e branco. Mas a gente falou TV igual. Sabe, a TV é igual, TV Ela preto e branco. funcionou. Era TV ultramoderna, só que em preto e branco. O pessoal olhava, basta TV, assim, uma imagem, probleminha. Ah, não, sim, eu levava, não, vamos ver, essa tua TV e tal. Ele ligava, dava preto e Ainda branco. tem hoje também teclados. Eu sei que alguns amigos foram e aí trouxeram o Note, e aí é diferente, né? Também o teclado é diferente. Então É tem que diferente. cuidar. Sabe que eu particularmente, eu acho que é ruim, porque no meu caso, que utilizo bastante o teclado para escrever, a nossa língua ela tem várias peculiaridades, por exemplo, a cedilha, que não. Então aí tem que ficar ali na. Então, realmente, ou tem gente que tem muito conhecimento de informática que consegue formatar e transformar essa cedilha numa acentuação que não se usa muito e tal, mas eu não, nesse ponto, eu prefiro ser mais conservador. Você teria que usar um ponto, né? Para utilizar o seu cedilha, que não é o normal. Que não é Além normal. de outras coisas. Não sei se vale a pena, sinceramente. E hoje barateou perto do que era, né? Nossa, hoje foi uma diferença muito grande. Bom, nós temos algumas fotos, muitas fotos para mostrar. Queremos falar também sobre segurança, diferença de segurança nos lugares e segurança aqui no Brasil, como é que nós estamos em comparação aos lugares por onde já passou. Mas isso a gente vai fazer em seguida, vamos fazer uma pausa, a gente volta em seguida conversando com o Márcio de Abreu Moreno, delegado na JAD, mas que hoje vem falar sobre viagens, que viajou pelo mundo. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o delegado, mas vem hoje falar sobre viagens. Conhece mais de 30 países. Márcio de Abreu Moreno, natural de Porto Alegre, chegou a Sevilha, levando pessoas para Disney, para os Estados Unidos, e aí depois parou na polícia. Aí você Sevilha, vai morar nos Estados Unidos e tal. O que aconteceu nesse meio tempo? Não, tu sabe que eu sou delegado hoje por causa da minha mãe, basicamente, assim, em todos os sentidos, né? Vai ganhar dinheiro. É mais uma questão até ideológica, mas enfim. Quando eu trabalhava como guia, conhecia várias pessoas, como eu te falei, nessas viagens e tal, lá nos Estados Unidos, e surgiu a oportunidade de morar em San Diego, na Califórnia. E eu estava fazendo 16 para 17 anos. E não sei se na foto eu postei também, que eu gosto de esportes radicais, né? Então, assim, e a Califórnia é um berço, né, dos esportes radicais. Nova Zelândia, Califórnia. Snowboard e tal. E desde aquela época eu gostava, sempre surfei. E aí, me fizeram um convite, assim, já tinha casa onde ficar, já tinha trabalho, entregar pizza, né, trabalho de bicicleta. Entregar pizza de bicicleta. Mas já tinha tudo mais ou menos ajeitado, assim, eram pessoas que eu conhecia já, né, viajar todo ano para os Estados Unidos, e eles me convidaram, nós estamos indo morar na Califórnia, vem com a gente e tal, e eu acertei tudo com eles. Não, eu só vou voltar pro Brasil, porque eu tenho que levar o grupo, mas chego no Brasil, tenho dinheiro guardado, compro a passagem, agilizo as coisas, né, cancelo o que eu tenho que cancelar e tal, e vou. E aí falei para meus pais, né, minha mãe não gostou muito e tal, mas não falou nada. E aí quando eu cheguei no Brasil, me organizei um pouco e tal, eu já estava matriculado na faculdade para fazer o primeiro semestre de direito, e aí organizando tudo e tal, daqui a pouco minha mãe entrou no quarto assim, e me disse, olha, tu não vai. Eu disse, não, como assim? Não, falei com teu pai, nós não vamos decidir, não vai. E eu era menor de idade, né? Não poderia só, não poderia. Só se eu posso ficar sem um passaporte, não foi o que aconteceu. Chegou até a pensar, mas não foi. Não, pensei em fazer fazer uma de Che Guevara, assim, e América do Sul, Central, mas era muito longe. Né? E aí eu fiquei muito chateado na época. Aí o combinado foi que eu faria o primeiro semestre da faculdade para garantir a vaga e trancaria e aí poderia ir. Só que aí nesse primeiro semestre já me amarrei aí, namorado e tal, já conheci direito, que também é uma paixão. E aí sopesei as coisas e tal e acabei ficando. Talvez mais tarde, agora. Mas até nas próprias viagens, depois eu fui conhecer a Califórnia, que não conhecia. E nas próprias viagens assim, que a gente vai fazendo, eu fiquei pensando quem eu era naquela época, totalmente diferente do que eu sou hoje. E eu fiquei pensando assim, olha, se eu tivesse ido, eu não teria voltado. Eu seria outra pessoa, teria seguido outra vida. Não sei se teria dado certo, mas certamente não teria voltado, porque muito novo, né? Ou seja, sem família, claro, pai e mãe, mas sem filho, sem esposa, sem casa, sem compromisso, sem nada. É um grid de 16 para 17 anos, então tu é livre. Chega lá e provavelmente ia tocar uma vida diferente da que eu tenho hoje, ia demorar para voltar, se voltasse.
Então tu vê assim que são pequenos detalhes da vida. E muda o rumo, tu vai para direita, esquerda, né? Tu vai ficar estagnado. Né? Nós vamos ver algumas fotos, né? Fotos muito bonitas, lindas as fotos. E aí descreve para nós, por favor, aonde que é essa foto? Essa aqui, por exemplo. Essa foto radicais, né? Tá aí. Essa foto, embora digam que não sou eu, cara. Eu tô mascarada ali. Poderia ser eu também. Parece o Mr. M, mas não. Aquela foto ali é num lugar muito lindo, um dos lugares mais lindos que eu conheci, que é o Ushuaia, Terra do Fogo, na Patagônia Argentina. Aí eu tava fazendo snow em Cerro Castor, que é uma estação de esqui que tem lá no Ushuaia, muito linda. A gente deu sorte nessa viagem, acho que foi 2016, que a neve, que é o famoso Polar Neve, né? Polar Snow, tem tanta neve, neva tão forte que a pista fica bem macia, fica fácil, né, para te imprimir as manobras e tal. E aí o colega lá que estava junto comigo tirou essa foto. Muito bonita a foto. Um lugar que nem... o lugar é bem bonito. Recomendo muito. Aí também, pode ver que da estação de esqui, ó, tá dentro, né, de uma reserva ambiental, então o que tá fazendo ali, praticando um esporte junto com a natureza, com a vegetação, aí de vez em quando por uma raposa, assim, é muito legal mesmo. E é um lugar muito bom, né? As pessoas saem do Vale do Taquari e vão pra lá de carro, de caminhoneta, né? Sim. Aí, duas paixões, né? O Snow e o Grêmio. O valor. Aí já é em Bariloche. Aí é em Cerro Catedral. Bariloche também, uma outra viagem. Aí mais tranquilo, não foi tão tapado, uma pouquinho. A temperatura não tá tão baixa. Agora, Paris. Naquela foto antes, Paris, que tava com a camiseta do Grêmio, como é que tá o Grêmio na Libertadores agora? Tá chegando. Sabe que o River na última Libertadores também passou por esses perrengues e virou campeão, né? É tão perrengue assim, não? Eu acho que a primeira fase, ela não estabelece favorito. Não. Tem que sobreviver a primeira fase. E o Grêmio tá meio, né? Mas acho que vai, imortal. Agora, depois que emendar a primeira, é um novo campeonato. Vai embora. Não sei, o meio-campo do Grêmio está um pouco parado. Será que não colocar a estátua do Renato no meio não anda mais, não? Eu já vi que é colorado, né? Mas olha, eu vi Grêmio e São Luís e vou te dizer que essa dupla nova aí, o Jean-Pierre e o Matheusinho, os caras... Estão correndo, né? Estão correndo, olha. Apesar que São Luís não é muito parâmetro, né? Porque o futebol está bem correndo. Não é, mas eu acho que, olha... A questão do meio-campo eu acho que soluciona, pelo menos contra o Rosário, agora a quarta, acho que soluciona sim. Então eu não estou pessimista com relação ao Libertadores, o Grêmio classifica. Bom, vamos ver então o que acontece. Depois a gente continua falando futebol no outro programa. Tem outras fotos também, com a tricolor aí, pode voltar. Essa aqui, indiscutível, a gente já sabe onde já, né? Clássico. Gostou muito da França? Gostei. Sabe que eu tinha essa viagem foi uma viagem que a gente foi só a Paris. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E a gente pegou um pacote muito barato de final de ano, porque é muito frio, né? Na Europa e o pessoal não é a primeira opção. O final do ano na Europa, porque é muito... agora acho que até o pessoal acostumou mais. E até a gente deu sorte, pode ver que foi um dezembro bem quente até para os padrões franceses. E eu sempre tinha um pé atrás com Paris. Eu achava Paris muito, como é que se fala? Comercial? Não, quando Paris, aquela coisa mais muito simbólica assim e tal. E eu não tenho interesse em conhecer Paris, não é algo que me puxa assim à vontade, como tinha de Roma, como tinha de Madrid, como tinha de Istambul e tal. Não é. Mas aí acabei indo assim pela conveniência do pacote e tal. E Paris é uma cidade maravilhosa. Paris é uma cidade que realmente tem que conhecer. Me surpreendeu positivamente. Eu fiquei muito tempo em Paris. A gente ficou 9 dias em Paris, 9 noites em Paris. Então deu para conhecer muito. E a questão cultural de Paris, a influência francesa na cultura brasileira. Então, principalmente na área do direito, tem a Revolução Francesa, tem os valores, né, igualdade, liberdade, fraternidade. E tu vê as coisas que ocorreram lá, né, a história. Tem o Louvre, que é maravilhoso, que é fantástico. A culinária francesa, os vinhos franceses. Não, a Paris é tudo bom. Eles não gostam muito de falar outro idioma, a não ser o francês, né? Chegaram a perceber, vocês que ficaram 9 dias lá, devem ter percebido. Eles falam o inglês, obrigados, mas gostam mesmo que o pessoal fale francês, né? Você sabe que a única coisa que eu sei de francês até hoje é sorti.
porque a saída do metrô é saída, né, em francês, então aquele sortie tinha que procurar. É a única coisa que eu... E champanhe, né? Champanhe, né? É a única coisa que eu sei falar em francês. Durante a viagem inteira a gente não teve problema. Eu tive uma situação especial, assim, no Palácio de Versalhes, que a gente foi entrar num restaurante lá que já estava bem cheio, a gente foi só fazer um lanche e tal. E a minha mãe estava muito apertada para ir no banheiro, então ela pediu para ir no banheiro, só que tinha fila do restaurante e tal. E ela foi no banheiro. Ela pediu licença para uma moça, explicou, a minha irmã que fala muito bem inglês, explicou para ela a situação e a minha mãe entrou no banheiro. Só que ela estava demorando, o restaurante era muito grande. E minha mãe estava demorando sim, bastante tempo, né, para quem é só fazer xixi. E aí a minha irmã já estava envolvida com uma outra situação, eu estava na fila, guardando os lugares para todos e tal, e eu fiquei muito preocupado com ela, porque era um dia que ela estava muito gripada, assim e tal, de repente ela tá precisando de alguma coisa, um remédio. E aí eu fui tentar entrar no restaurante só para pegar ela, porque ela estava, né, talvez perdida ali e tal. E aí o cara foi bem mal educado mesmo, assim, ele veio falar comigo e ele começou a falar em francês. E eu respondi em português, em inglês. Aí uma hora ele falou pra mim, tu não tá aqui no teu país e tal, então se tu não fala a minha língua, tem que me respeitar. Foi a única vez assim que eu senti que ele quis me cortar assim, porque eu ele sabia que eu não falava francês, ele não queria muito papo comigo, então já me cortou assim. Então eu acho que talvez a questão da França, né, o cara não quer falar inglês, quando não tá de vontade de falar, quando não tá de dar muita atenção e tal. Explicação. Eu acho que isso aplica a todos os países, se aplica até que no Brasil, daqui a pouco alguém vem pedir uma informação para ti, tu não quer dar muita informação, porque uma coisa que eu aprendi viajando é que mesmo que tu seja assim, extremamente influente na língua, se a pessoa não quer que tu entenda, né, o nativo, se ela não quer que tu entenda, tu não vai entender. Se ele não quiser, posso começar falando português aqui contigo, usando, né? Sotaque, usando até os dialetos aí Tchê, legal, barbaridade, tá querendo fazer o quê aí? Pô, o quê? Que isso? Né? O cara vai ficar. Não. Então, assim, eu acho que quando o povo, né, que está te recebendo ali, ele não quer a pessoa não quer que entenda, não adianta nem ser fluente em nada. Em Paris eu tive só essa situação que desagradou um pouco. País seguro não? Nós não tivemos problemas, mas eu já ouvi histórias bem aterrorizantes de Paris. É mesmo? De assalto no metrô, assalto em locais turísticos. Já ouvi. Assim, eu não passei por nenhum perrengue. Na verdade, eu dou muita sorte. Eu nunca passei por nenhum perrengue em nenhuma viagem, assim, no sentido... Nada? No sentido, assim, de furto, roubo, assalto. Não, nunca, nada. Eu já fui umas 60 vezes para o Rio de Janeiro, já fui no Vidigal, já fui na zona norte. Mas aí é trabalho, certo? Não, 300 policiais ao redor dizer pra você. Não. Fui a trabalho já fazer curso, mas fui muito a turismo e nunca tive problema no Rio de Janeiro. Então, assim, graças a Deus eu tive sorte. Eu não me lembro de toda essa época uma situação assim a única situação que eu vi de violência, eu já era policial, foi em 2014 quando eu fui para Istambul e fui para a Turquia. E aí lá em Turquia tem o Gran Bazar, que é da época do Império Otomano, bem antigo. E ali tem um bazar gigante, assim, pega o mercado público em Porto Alegre e multiplica por maior que 60 vezes o mercado. É muito grande. É o Gran Bazar. Né? E é histórico, assim, é milenário. Não vou dizer milenário, mas com certeza deve ter 3, 4, 5 séculos. E aí a gente tava lá e tal, comprando essas coisinhas e tal. Tínhamos saído do Gran Bazar, que ele é muito grande mesmo. Olha, ele deve ser do tamanho do... Deixa eu ver se eu tô dando um exemplo. Maior que o Beira Rio. Não, mas ele é do tamanho do estádio de futebol, claro, que ele é uma construção antiga, mas ele é muito grande. Então ele tem várias saídas, entradas, saídas. E a gente saiu, e quando a gente estava saindo, começou uma correria dentro desse corredor do bazar. E até os caras meio que nos empurraram, eu fiquei muito preocupado, porque a Turquia é excelente, assim, é um país muito bonito, mas é uma cultura bem diferente. Então, assim, eles não têm, digamos assim, talvez um respeito muito grande com relação a algumas situações
relacionados ao turismo, assim, sabe? Eles são bem fortes, assim, dentro da cultura deles. E não falam inglês, né? Não tem nem pensar, não, ali é turco, não fala turco, tu tá mal na foto, até não tem as próprias a E identificação. recebe muitos turistas. Muito, né? Istambul é a divisão ali da Ásia da Marcos, Europa. continua em seguida, nós vamos fazer uma pausa. Esse aqui é que nem novela. Quer saber o final depois do fecho, o que aconteceu com a situação lá em Istambul? Depois da nossa pausa, a gente faz uma pausa, volta em seguida com o programa Check-in, entrevistando Márcio de Abreu Moreno, natural de Porto Alegre, e conhece mais de 30 países. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Márcio de Abreu Moreno, delegado, mas que viajou muito pelo mundo. Nós fomos para o intervalo, para essa pausa, e ele falava a respeito de Istambul, de uma situação em que aconteceu o que na sequência. E aí deu essa confusão, então, dentro do Gran Bazar, já tinha muita gente, várias pessoas saindo, e a gente saiu também, porque é o fluxo de uma mão só ali. E aí tinha um cara, uma pessoa da cidade mesmo, até pelos trajes, assim, dá pra ver, até pela fala, dá pra ver que ele é uma pessoa, um local. Ele tinha tentado furtar uma banca. Furtar figos cristalizados. Eu me lembro que eu vi um saquinho assim, o cara tirou da mão dele, tinha ali uns 6, 7 figos cristalizados. E aí eles começaram a bater nele, assim, não bater de forma violenta, mas dando tapa na cara. Tá, mas não é na Turquia que eles cortam a mão fora, sabe, quando cortaram a mão ou não? Não sei se ainda tem essa tradição, mas que toco, o sultão mandava. Segura aqui, daí segura os dedos. O sultão mandava, eles faziam. E aí eles começaram a bater nesse indivíduo, não de forma muito violenta, mas quase que de forma assim, um castigo quase que moral, entende? Que eles tapa na cara, assim, e puxava o cabelo e tal. E a gente ficou um pouco assustado com aquilo ali, né? Minha família. E tinha umas pessoas também da excursão junto, claro, não estava acostumado, fiquei olhando ali. E não entendo nada do que eles estavam falando, né? Porque eles estavam falando turco, e eu não entendo nada de turco. Então nem sabia qual era a narrativa da história, eu vi que eles estavam muito indignados com aquele cidadão. E aí daqui a pouco chegou a polícia, chegou 2 policiais. E os policiais chegaram ali e começaram a bater neles também. Continuaram batendo, Daí o cara continuaram batendo mais forte até. Com cacetete, tudo e tal. E aí a gente começou a ficar um pouco preocupado, assim, porque não, mas vem cá, vão linchar agora o cara. E não, aí eles pararam assim e colocaram o cara dentro da viatura, uma viatura bem simples, parecia até um Corcel 2. Um Corcel 2, parecia um Corcel 2. Uma viatura bem simples, assim, e aí saíram. Então, assim, eu olhei e disse, olha, a diferença cultural, né? Uma coisa, num lugar extremamente turístico, no centro de Istambul, no Gran Bazar, um furto, digamos assim, que poderia até ser considerado famélico, né? Porque era ali 3, 4, 5, 6 figos, né? Cristalizados. E o cara teve essa... Então, assim, isso é um choque cultural. A imprensa e os direitos morais. Os direitos humanos, tudo. Então, isso foi o que eu me lembro, assim, de mais... também na Austrália, uma vez, também vi uma situação na Austrália, eu fui surfar na Austrália, em Surfers Paradise, que seria, assim, a Garopaba deles lá, que é a Gold Coast. Surfers Paradise seria Camboriú, não seria a Garopaba. Estaria ofendendo Garopaba, comparando Garopaba com Surfers Paradise. Surfers Paradise é uma praia, assim, rapidamente, né? Surfers Paradise é uma praia mitológica no mundo do surf, né? Porque efetivamente o surf nasceu na Austrália, nessa praia, mas ela se tornou, assim, uma selva de concreto, quase, uma praia de concreto, melhor dizendo. Grandes prédios e tal, lembrando bastante Camboriú mesmo, até com o problema do sol, tá na praia e às vezes tu não consegue acompanhar o sol, quer dizer, tu não consegue pegar sol, porque os arranha-céus E aí, então, Surfers Paradise é uma cidade, né, é uma praia, assim, mas é uma praia bem urbanizada. E aí eu fui lá, foi uma parte da viagem que eu fiz praticamente sozinho, aí tava lá surfando e tal, passei o dia inteiro surfando, aí depois fui no McDonald's, ali perto, comer, e até deixei minha prancha num canto e tal. E a Austrália é um país bem tranquilo, assim, sem qualquer problema, né, de segurança. E eu tava comendo e tal, já devia ser umas 6 da tarde, e aí chegou um cara alcoolizado, assim, um cara alcoolizado, dava pra ver que ele tava alcoolizado e tal, e aí ele foi pedir alguma coisa, um Big Mac, só que ele pediu,
e ficou esperando e ficava falando alto e tal. E o engraçado é que as pessoas não se envolviam. E aí acho que veio com molho, sem molho, não sei o que ele pediu errado. Que ele pegou e jogou o Big Mac assim pra dentro ali, onde estavam os atendentes reclamando e tal, e já pegou as cadeiras e começou a quebrar o McDonald's. E eu fiquei assustado com aquilo ali, peguei e saí assim e tal. E aí que eu achei engraçado que a solução dos funcionários ali do McDonald's foi trancar o cara dentro do McDonald's. Eles saíram pra fora e trancaram o cara dentro do McDonald's e chamaram a polícia. E o cara ficou quebrando tudo, sim, só tava ele dentro do McDonald's. E ele ficou quebrando, assim, pegando as cadeiras, tentando quebrar aquelas cadeiras fixas do McDonald's, cara. E aí até que chegou a polícia. Aí a polícia chegou e aí prendeu ele e tal. Então, assim, e depois na Austrália, né, que é um país bem tranquilo. Assim, tá? Mas também o cara... Não, situações, situações bem esporádicas. Assim. Vamos ver mais algumas fotos, porque a gente quer descrever essa aqui, por exemplo. Essa aí é na Califórnia, em São Francisco. Essa é minha mãe. A gente está fazendo ali um símbolo, né, de prisão, porque lá ao fundo é Alcatraz. A famosa prisão de Alcatraz. É um sonho realizado, né? Eu que estudei tanto assim a questão do crime e tal, onde foi preso Al Capone. Talvez onde vocês estão ali foi onde os primeiros fugitivos de Alcatraz atravessaram e pararam ali. Lembra? Segurança máxima, 3 fugiram, né? Mas nunca foram encontrados. Nunca foram encontrados. Interessante. Né? Essa é a prisão de Alcatraz. 19 pessoas conseguiram fugir de Alcatraz, mas nenhum foi encontrado. Não sabe se morreu ou se conseguiu, nunca mais, ou se fugiu e fez uma vida nova e nunca mais souberam dele. Né? Mas Alcatraz é uma prisão bem interessante. Conhecer, recomendo muito, é um passeio muito interessante pela história, pela energia. Ainda pode se visitar Alcatraz? Não? Sim, Alcatraz ficou muito tempo fechada para turismo, mas aí acho que a partir da década de 90, 80, voltou a ser aberto. E o passeio é muito interessante, porque tu entra nas celas, onde estava preso Capone, onde foi preso Bird Lynch, e aí conta as histórias, né? Aí tu entra lá no refeitório e tal. É uma prisão por que ela é tão, na minha opinião, interessante? Porque ela trabalha com o auge não, mas a parte mais romantizada do crime dos Estados Unidos ali, os gangsters, o início da máfia americana. Que o governo não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer e jogou em Alcatraz. Numa ilha que se fugir, os tubarão pegam, o frio, a água gelada. Muito frio. Não, o apelido dela é The Rock, né? A Rocha, a Rocha, The Rock. Tem um filme, inclusive. Tem? A Rocha. Tem um filme que fala sobre Alcatraz. Não, é muito interessante. E é frio pra caramba. Bom, e sendo da área da segurança, conhecendo Alcatraz, é muito diferente os presídios, já daquela época, né? Porque é década de 50, né? É muito diferente, não sabe? É muito diferente. É muito diferente. Aquela época era bem melhor que nós. Não como turista, mas como profissional eu conheço boa parte do sistema penitenciário gaúcho e no Rio de Janeiro e São Paulo também conheço alguma coisa. O nosso sistema prisional ele é muito peculiar. Ele não, por exemplo, lá em Alcatraz eram celas individuais pequenas ali, devia ter 15 metros quadrados, 20 metros quadrados. Isso, 15 metros quadrados, 10 a 15 metros quadrados. Pequenas, muito pequenas. E só que assim, isoladas, celas individuais, a grande maioria celas individuais, algumas coletivas, mas muito poucas. E aquela coisa, né, a comida da penitenciária, o uniforme da penitenciária, a pasta de dente da penitenciária, as atividades da penitenciária. Aqui no Brasil a gente tem, por um lado, uma estrutura medieval, que muitas vezes empilha seres humanos, mas os familiares trazem a comida, trazem as coisas de fora, tem acesso ao celular, tem acesso à visita íntima. Né? Isso nos Estados Unidos tu fala, na maioria dos estados tu fala em visita íntima, eles não entendem. Né? É só olhar um filme americano que tu vai ver que muitas vezes a visita com a mulher ou com os filhos é um vidro, né? Um telefone aqui, sabe? Então a gente tem, por um lado, nós temos uma questão assim realmente de extrema violência com o preso na degradação do ambiente físico. Mas, por outro lado, a gente tem tolerância com a questão da convivência prisional, que é totalmente diferente dos americanos. Talvez por isso que não funcione, porque como nós, Estado, né, nós tiramos o direito deles de ter uma cela isolada,
de ter uma boa refeição, de ter uma segurança adequada. Daí nós, de novo Estado, permitimos que ele tenha visita íntima, que os familiares levem produtos de higiene, que não deveriam, que nós, Estado, deveríamos dar. A própria comida. A própria comida. A visita de final de semana, leva o bolinho, leva isso. Já o vai Estado celular, já vai droga, já vai tudo. O Estado. Não consegue. Então, ou seja, é um equilíbrio, né? Tu tira de um lado, que é obrigado a dar de outro. Se eu tivesse que ficar no centro jornal, eu escolheria o brasileiro. Porque o americano é complicado. É mesmo. Eu não sei qual foi o autor que eu li, que ele disse que a maior pobreza é a pobreza do espiritual, né? Então, assim, ficar isolado é bem complicado. Tá? É maior pena que isso. Não, o isolamento num presídio frio como Alcatraz, eu falo frio em todos os sentidos, né? Não só em razão do clima. Tu não vê a cidade, né? Tu tá ali numa ilha, tu vê o mar, né? E as cores sempre únicas, né? Sempre únicas, cinzento. Tudo. Vamos ver mais uma foto antes da próxima pausa. Daí a gente vai para o intervalo. Aí eu tô ganhando um título. Não estou brincando. Essa é a viagem para a Austrália, que eu estava me referindo antes ali, isso aí faz mais tempo, acho que foi 2007 que eu fui para a Austrália, 2007, 2008. E aí a gente conhecia o Parque Olímpico de Sydney, que tinha tido as Olimpíadas, né? Então, aí é um gramado do Estádio Nacional, onde teve, né, os principais acontecimentos relacionados à Olimpíada de Sydney. Olha, quem conhece a Arena não precisa conhecer esses estádios aí. A Arena dá de 10. A Arena melhor? A Arena dá de 10. É mesmo? Bem, eu não estou falando que eu sou gremista. A Arena dá de 10. E o Beira-Rio também. Bom, se a Arena dá de 10, quem conheceu o Beira-Rio, então... Não, você se apaixona. Não, o Beira-Rio é um estádio bonito. Não, é bonito mesmo. É bonito. De noite, principalmente. De noite, com as cores. As marcas do Guarani. Do Guarani. A gente tem que valorizar o que é nosso. A Arena é a Arena é fantástica, mas o Beira-Rio também é bonito. Não sei se dá tempo de falar rapidinho. Pode. Uma das maiores decepções que eu tive foi quando eu conheci o estádio do Barcelona. Eu nem me lembro, nem sei pronunciar agora como é, né? É o Camp Nou, né? Camp Nou. Bate! Porque pequeno? Que decepção. Não, estádio grande, mas estádio antigo, estádio sem glamour, estádio sem vida. Sem vida. Não. Eu acho que a gente não valoriza. Nós somos eternos nascidos à avessa, né? A gente não valoriza o que é nosso. Fui ver um jogo da Champions. Fui ver Barcelona e Manchester. Manchester. Só o Barcelona poderia jogar contra qualquer Barça, né? Agora me esqueci. Tem o Manchester United e tem o Manchester City, né? Sim, fui ver Manchester City e Barcelona, no campo do Barcelona. Não, jogo muito bom, jogo de UEFA mesmo, sensacional. Neymar, Messi. Com o Neymar estava no Barça. Sim, o Agüero no Manchester. Não, o futebol fantástico. Mas o estádio é uma decepção. Por quê? Muito... Primeiro, a visão ali não é muito boa, não achei assim a torcida, não, a gente torce com mais calor humano, mais vontade, assim, mas não sei, enfim. E a estrutura do estádio é muito precária, a estrutura do estádio de Barcelona, quando eu fui em 2014, 2015, me lembrou a estrutura do Velho Olímpico, assim, de escadaria, de bar, sabe? Claro que no entorno tem os pubzinhos interessantes, tem o Museu do Barcelona que é bonito, mas isso é no entorno. Pela história, né? Pela história. Bom, vamos fazer a última pausa e vamos já para o último bloco. Ainda tem fotos, tem muitas perguntas, mas isso depois de ter volta, mas só a gente volta falando com o Márcio de Abreu-Mano. Felizmente, chegamos ao final do programa já, tem aqui uns minutinhos. Viagem curtinha. Viagem curta, foram 30 países que conheceu em 1 hora, é muita coisa. Então vamos de imediato ver mais umas fotos, daí pode comentar outra não. Essa aqui é Nova Zelândia. Que lugar bem lindo, rapaz. Tá acampado aqui não? Fjords, oi? Tá acampado? Não. Não, é uma trilha que a gente faz. Parece que o cara tá dentro de um retrato, né? É assim, a natureza dos fjords neozelandeses é fantástica. Nova Zelândia. É um país também de muitos esportes radicais, né? Muito, a Nova Zelândia é muito legal. 100% recomendável. Aí é na Indonésia, uma cerimônia, até que eu tô aqui com uma saia ali, né? Que só pode entrar no templo lá de bermuda.
Só pode entrar no templo tapando as pernas têm que estar 100% tapadas. Né? E aí, Templo budista. Oi? Aí te vende uma saia. É, isso. Não, tu paga ali um valor só para usar enquanto tu tá visitando o templo. Aí também na Indonésia, essa foto eu coloquei porque eu acho interessante, porque a gente tava, não sei se dá pra ver ali, que a gente tá com pranchas, né? Elas estão nas capas, mas então assim, a maioria das praias na Indonésia, elas se misturam um pouco com a... Mas ali a praia, você tem que passar no meio do mato, a gente passa uma trilha. Numa trilha. E aí, uma trilha. Mas lugar fantástico, né? Quando tu vê assim, abre o mar. Esse tipo de imagem fica na retina o resto da vida. Fica. E é bonito, pode ver que é uma vegetação verde vivante, assim. Lindo. Bariloche, aí uma foto que a gente está no bar ali, no lounge mais alto da estação de esqui, e aí tu consegue ver essa maravilha, né, que é a Cordilheira dos Andes. Bariloche que é próximo aqui, tem muita gente que vai de caminhoneta, vai de carro, tem avião direto, não é muito caro. Vai pra Bariloche é muito legal, tá? Aí, dá pra ver que fica mais guri, né? Fica um teatro. Eu sempre falo, a polícia castiga. A polícia me castigou, cara. Esse aí eu tava entrando na polícia. Jornalismo também. Jornalismo também. Então, se bobear, são mais velhos que tu. Olha. Falando na polícia, aí é em Beverly Hills, a polícia de Beverly Hills. Bem parecida com a polícia. A estrutura deve ser muito parecida. Estrutura parecida. Só pra esclarecer aquela foto ali da Austrália, nos 12 Apóstolos, tá? Que é Por que 12 Apóstolos? Eu não sei se tem como voltar ali. Tem. 12 Apóstolos porque são 12 rochas ali, lá ao fundo, tá vendo ali, tem 4. Então é uma parte ali da praia, isso é na Ocean Drive, é uma estrada que abre depois para te chegar no litoral. E então tinham 12 pedras assim, gigantescas que eles denominaram os 12 Apóstolos. Então cada pedra daquelas é denominada os 12 Apóstolos. Então, é um lugar muito visitado. Sim, é um dos mais visitados da Austrália. Quando tu chega ali onde eu tô, tu consegue ter a visão dos 12. Agora, se não me engano, são 10, 2 caíram já. Do tempo, da erosão. Bom, e essa aqui? Essa aí é na Nova Zelândia, no Nevis, em Queenstown, que é a cidade mundial dos esportes radicais. Eu tô fazendo, até tinha ouvido também, podia ter trazido. Aí eu pulo aí, acho que o Nevis é o terceiro ou quarto maior bungee jump do mundo. Essa queda aí é de 260 metros. 260 metros. Cara, eu vou dizer assim, ó, eu já surfei onda, não digo, já surfei na Indonésia, já surfei no Havaí, já fiz snow e passei por uns perrengues bem grandes, mas já pulei de avião, já fiz um monte de coisa, mas sou policial. Mas assim, ó, eu nunca senti tanto medo na minha vida quando eu saltei nesse. Pensou em desistir, mas aí quando viu, já tô amarrado. Cara, eu devia ter trazido o vídeo, porque assim, ó, quando eu tô indo ali na pranchinha, que tu vai que nem. Sabe quando questão de pirata, o cara tá amarrado e vai caminhando. Nas costas, tu vai caminhando assim, ó, porque só todo amarrado, né? Então tu vai. Quando eu fui indo assim, eu olhei e disse assim, mas é alto, né? E eu vou dizer, o colega que tava comigo, ele desistiu. Só que ele foi depois de mim. Ele iria depois, eu fui primeiro. Quando eu botei os pés ali, a primeira coisa que eu pensei, o cara perguntou, tu quer que eu te empurre ou tu vai pular? Eu disse, não, eu vou pular. Né? Eu tinha visto sou gaúcho. Eu tinha visto uma japonesa antes de mim, que ela se embaralhou toda, voltou chorando, tava com vergão aqui no pescoço, sei lá o que ela fez de errado quando ela pulou. E eu fui. A primeira coisa que eu pensei foi assim, mas eu paguei $160, agora eu vou pular. E eu pensei no dinheiro. Pão duro. Eu disse, não, agora eu vou pular. E aí eu pulei. Eu paguei $160. Eu disse, agora eu vou pular. Aí eu pulei. Quando eu pulei, eu comecei a berrar. E tu vai caindo e, pô, são 260 metros. E não termina. Quando tu vê assim, vou bater. Os caras erraram o cálculo, né, do peso e altura pra corda. Erraram. E aí tu vai, assim, ela dá aquela esticada, né? Ela estica e te puxa. E aí, quando eu tava indo assim, morri, né? E aquilo aí não acaba. E aí, quando ela me puxou, deu certo. Eu vou dizer a verdade, ele mandou o vídeo e nós cortamos o vídeo. Porque fica muito feio, o delegado chorando. Chorando. Na hora ele vai ficar, não, corta, tá, meu amigo, não vamos fazer. Não, mas o berro é de nenê chorão mesmo, mas depois deu tudo certo. É impressionante, né? Porque ele não termina.
Não termina Já mais. pulou de bungee jump? Não. Então pula. Não. Tá. Mas Começa pelo planeta Atlântico, assim. paraquedismo e não fui. Acho que a idade, eu não fiz quando tinha 19 anos, aí fui fazer depois. O que? O paraquedismo? O paraquedismo. E aí diz, não, acho que a Vai. idade vai te deixando mais com medo, não sei se é por causa disso. Aí tem filho, pensa na mulher, vai ficar muito tempo chorando com saudade. Ou não, né? Tô brincando. Ah, agora, porque será que não? Ou não. Não, mas assim, ó, quem for para Nova Zelândia, um cara aí, o Neves, ele fica na cidade de Queenstown, não é barato, é bem salgado até, isso faz bastante tempo, gera $160. Mas esse é o terceiro maior do mundo, né? É o terceiro. Vai pra lá. Tem um na África, que eu não lembro qual é o país da África, também numa ponte, esse é o maior do mundo, e ele é quase o dobro do Neves. Não, depois que tu vai a primeira, tu até quer ir de novo. Mas o primeiro impacto, assim, é... Isso que eu tinha uns 10 dias antes, eu tinha pulado de avião em Byron Bay. 15 mil pés, se não me engano. Mas não é a mesma coisa. O bungee jump é muito mais radical. Mais radical que pular de Porque o paraquedas. bungee jump tu tá caindo assim e a impressão que tu tem é de queda mesmo. E tu tá vendo ali que tu... E aí tu pensa, os caras erraram, porque antes de pular tu te pesa, altura, peso e tal. Nossa, então para cada um eles dão uma porcentagem maior ou menor de corda. Tem uma coisa um pouco... Quando são muito grandes, né, tipo Neves, por exemplo, então tem uma questão assim de cálculo que eles fazem. Então. E aí o cara errou lá, tava falhando. E aí quando eu voltei, meu amigo já tava, não, thank you. E ele pagou. Aí eu assim, mas tu não vai, tu pagou. Tu pagou? Não, obrigado, tem gorjeta pra você. E ele não pulou, só eu pulei. Pô, poderia ter feito, não, vou pular 2 vezes. Pô, poderia ter tentado. Mas na hora tenteada essa. Mas tanto nervoso. Não, eu ia de novo. Não, acho que depois que tu vai a primeira, tu... Aí vai a segunda. Não, eu até fui injusto, na verdade, eu fui injusto, tá? É o segundo maior medo. O primeiro foi uma morra mesmo gigante que eu peguei, né? Uma vaca gigantesca que eu peguei na Indonésia. Eu achei que eu ia morrer lá em Lombok. A onda quebra em cima. É que assim, ó, o bungee jump é aquele medo assim inicial, né? A questão, vai depois vai. Depois que ela te puxa de volta, tu vê que deu certo, tu relaxa. Essa morra aí devia ser uma onda, eu vou falar em metros, devia ser uma onda de uns 8, 9 metros, só que gorda. Sabe aquela onda né, e fechada? Forte. E foi uma mudança bem grande de correntes marítimas que deu no mesmo dia. E a gente não esperava um crescimento tão grande do mar como cresceu. E aí eu me lembro assim que eu tava remando, e também a Indonésia vale muito a pena conhecer. Eu tava remando assim e tal, e o colega passou, ela veio vindo. E ele foi remando ela, e ele passou. E eu fui remando, e pensando assim, eu tô aqui lutando pela minha vida. Porque se por vento, que ali é reef break, né? É coral, ali é coral. Eu disse assim, se eu levar uma vaca, eu vou morrer, porque eu tô na Indonésia. Tá entendendo? A Indonésia é caótica no sistema, né, hospitalar e tal. Eu ia ter um corte gigantesco e aí eu tô ali e tal, passei. Aí quando eu passei, assim, eu tô vendo agora, assim, o meu amigo, assim, ele tava torcendo por mim, assim, vem. Quando eu fui passando, assim, e tal, ela me pegou pelos pés. E quando ela me pegou pelos pés, ela me jogou, assim. Aí quando ela me pegou pelos pés e me foi jogando, eu fiquei bem na crista dela, porque eu fui indo, assim, sem contato com a água. Só tive contato com a água quando ela estourou em mim. Ela me pegou na crista, assim, e foi... Não, quando ela me... Sabe, eu disse assim, obrigado vida e tal. Já fiquei vendo até as coisas esfumaçando, assim, minha avó. Disse, morria, né, velho? Aí ela estourou, assim, e tal. Só pra te ter uma ideia, nós estávamos mais ou menos nessa, porque a gente estava de barco, né? A gente estava mais ou menos, assim, a uns 1 quilômetro da costa, tá? Da praia. Ela me botou para baixo e me levou. Eu não voltei de barco, eu fiquei na praia. Era mais perto. Ela me carregou. Ainda bem eu dei muita sorte. Não, peguei. Eu dei muita sorte dela me girar, de repente, assim, numa profundidade que eu não tive contato com os corais. E não tem o que fazer, né? Não, porque só uma vaca, mas eu quase me afoguei por causa da água, do tempo, do time da respiração e tal. E naquela época, não só agora que eu tô gordinho e tal, tu viu na foto que eu tava padrão, né? Então ainda bem que eu tinha também um cardio bem bom, assim, pra aguentar. Mas foi.
Bom, chegamos ao final do programa. Uma pena. Vou trazer outra vez aqui. Tá, Tem mais países para a gente falar. Muito legal, muito legal. Coisa que eu não falava há muito tempo. E é bom, né? A gente recorda, revive, nos ensinou, nos motivou. Uma dica para quem não viajou para alguns lugares desses, ou talvez não tenha viajado para quase nada. Viajar é bom, né? Viajar é bom, sempre mente aberta, tolerância total, receptividade com o local, com os lugares. Viajar é um exercício de liberdade, cara. Eu acho assim, é te permitir. E esses perrengues que dá, todo mundo passa, né? A gente só vê hoje em dia no Instagram as fotos maravilhosas e tal, mas todo mundo tem perrengue em viagem, seja uma comida que dá uma diarreia, seja um atraso no avião, chega uma sacanagem às vezes que acontece, né? Alguém que te passa para trás pela tua hipossuficiência com a língua e tal. Leva isso na boa, na esportiva, não se estresse em viagem, que a velha quem converte não se diverte, né? Não fica convertendo, mas esse café não. Curte e aproveita, porque, e assim, é bem isso, né? Tá com os amigos, aproveita os amigos. Tá com a família, aproveita a família. Tá com o pai e a mãe, aproveita o pai e a mãe, porque daqui a 20 anos não vai ter o pai e a mãe, né? Então assim, aproveita com quem tu tá, interage. Isso, eu já tô louco pra viajar, só entre vindo aqui, já quero pegar minhas malas e... Vamos viajar nem que seja programado, eu acho que eu vou esse final de semana, só pra mudar um pouco. Viu? Já servimos para alguma coisa. Muito obrigado. Esse Márcio Abreu Moreno, delegado de Lajeado, que já viajou por muitos lugares, conhece mais de 30 países. Nem falamos de todos, mas foi muito bom ele estar aqui conosco. Na semana que vem, outra pessoa vem aqui. Para onde será que essa pessoa viajou pelo Brasil, pelo mundo? Quais as características, as novidades, de onde foi, vai contar para nós aqui no programa Check-in. Até semana que vem.